Seja muito bem-vindo. Você confere a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo neste início de semana. Vamos juntos! O governo federal deve anunciar nos próximos dias linhas de crédito para ajudar a indústria, o comércio e cooperativas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O fundo para bancar subsídio deve ter mais de 10 bilhões de reais. Trazendo agora o balanço divulgado pela Defesa Civil, o número de mortos pelas chuvas no estado gaúcho subiu para 157 e há ainda 88 pessoas desaparecidas. O número de desalojados também subiu para 581 mil pessoas. O Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ainda discute a criação de um fundo para ajudar as empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Na mais recente versão do projeto, o fundo teria, de partida, um crédito de 10 bilhões de reais em caixa, e as taxas previstas estariam entre 1% e 8% ao ano. Mas essas alíquotas ainda podem ser alteradas. De acordo com fontes que participam dessas discussões, quase todas as empresas do Rio Grande do Sul foram afetadas pelas enchentes e podem levar pelo menos 3 anos para se recuperar. E isso pode resultar uma quebradeira do setor produtivo e o empobrecimento do Estado. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, recebeu representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que apresentaram uma lista de pedidos. Além de uma linha de crédito para a reconstrução das indústrias, o setor quer a desburocratização dos processos de ajuda e a anistia ou prorrogação de impostos. Também foi solicitado que o governo federal institua um programa emergencial de manutenção de emprego e renda, nos mesmos moldes que aconteceu durante a pandemia de Covid. E as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina no fim de semana causaram transtornos em ao menos 24 cidades. Mais de 900 pessoas tiveram que abandonar suas casas. A cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, decretou situação de emergência. E os voos comerciais na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, devem ser liberados a partir desta terça-feira. A Agência Nacional de Aviação Civil já tinha dado aval à operação, mas faltava a definição de uma data. A concessionária do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, teria viabilizado o início das operações aéreas na base militar. Com isso, a venda de passagens pode começar ainda nesta semana. Há uma expectativa de que a informação seja formalizada pelo governo ainda nesta segunda-feira. A base aérea vai servir como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, interditado em razão das fortes chuvas no estado gaúcho. E faltam 2 semanas para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda, viu? A Receita Federal já recebeu mais de 27 milhões e 400 mil declarações do imposto de renda. Nessas 2 semanas restantes, são esperados cerca de 16 milhões de documentos. Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não o fizer até a data limite vai ser multado. O valor da multa cobrada é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor. O mínimo da multa é de R$ 165. O primeiro lote de restituições vai priorizar contribuintes do Rio Grande do Sul, com mais de R$ 1 bilhão. E o prazo de entrega das declarações para os moradores dos municípios atingidos pelas enchentes foi prorrogado para o último dia útil de agosto. A meta da Receita Federal é de receber um total de 43 milhões de declarações até o dia 31 de maio. E o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, ordenou uma investigação sobre a causa do acidente de helicóptero que matou o presidente iraniano. Uma delegação de alto escalão, chefiada por um comandante militar,
e que inclui especialistas técnicos, deve ir até o local do acidente, segundo a agência de notícias semi-oficial Tasnim. O helicóptero que levava o presidente caiu em uma região montanhosa, remota no noroeste do Irã neste domingo, matando todas as 9 pessoas a bordo. O acidente aconteceu por volta das 13 horas do domingo e os destroços da aeronave localizada após 12 horas de buscas. O helicóptero caiu numa região montanhosa do Irã em razão das más condições climáticas. Além do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, também estavam a bordo. O ministro das Relações Exteriores, o governador da província do Azerbaijão Oriental e o chanceler do Irã, Raisi, que foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025, era a segunda pessoa mais importante do Irã. O primeiro vice-presidente, Mohammad Mokber, deve assumir o comando do país até a realização de novas eleições, em um prazo de 50 dias. E a Espanha convocou nesta segunda-feira o embaixador argentino no país para exigir um novo pedido de desculpas de Javier Milei, devido às declarações sobre a esposa do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. O chanceler do país ibérico exigiu um pedido público de desculpas depois do presidente argentino ter chamado a esposa de Sánchez, Begoña Gómez, de corrupta em um evento em Madrid no último domingo. Questionado sobre a possibilidade de romper relações diplomáticas, o ministro das Relações Exteriores afirmou cogitar esta opção caso o presidente argentino não se desculpe. Este episódio ocorre na primeira viagem de Milei à Espanha desde que assumiu o cargo em dezembro, visita em que não se encontrou com o rei Felipe VI nem com Sánchez, que apoiou o adversário Sérgio Massa nas eleições. Durante um discurso em uma reunião em Madrid de líderes da extrema-direita organizada pelo partido espanhol Vox, Milei se referiu a Begoña Gómez como uma mulher corrupta. Ainda que ele não tenha identificado Sánchez ou a primeira-dama pelo nome, a alusão do líder argentino ao período de reflexão que ele levou para decidir se renunciaria devido aos ataques à esposa permitiu a identificação. O novo desentendimento entre Madrid e Buenos Aires se soma ao que ocorreu recentemente devido a declarações do ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, que afirmou que Milei tinha ingerido substâncias antes de um discurso. E o presidente Joe Biden defendeu a solução de 2 estados para Israel e Palestina em um discurso neste domingo na Universidade de Atlanta. O local foi palco dos protestos pró-palestinos que abalaram centros de ensino dos Estados Unidos. Ao discursar na Universidade de Atlanta, onde estudou o ativista negro e herói dos direitos civis Martin Luther King, Biden afirmou que apoiava um acordo de paz em toda a região com uma solução de 2 estados. É uma crise humanitária em Gaza, por isso pedi um cessar-fogo imediato, um cessar-fogo para interromper a luta, levar os reféns de volta para casa. Tenho trabalhado em um acordo enquanto falamos, trabalhado dia e noite para liderar um esforço internacional para levar mais ajuda a Gaza, reconstruir Gaza. Estou trabalhando dia e noite para mais que um cessar-fogo, estou trabalhando para unir a região, trabalhar para construir uma paz duradoura. Mas a questão é que se você vê o que acontece em Israel hoje, o que vem depois? O que vem depois do Hamas? What after Hamas? O campus da faculdade no estado da Geórgia, sudeste dos Estados Unidos, foi um dos muitos palcos de protestos pró-Palestina que levaram a intervenções de autoridades. A visita do presidente tem o objetivo de acalmar os ânimos e atingir o eleitorado afro-americano. Em meio à campanha eleitoral, os alunos da universidade, cujo histórico é majoritariamente negro, pediram que a administração cancelasse o discurso do democrata, sob o pretexto do apoio explícito e de armamento a Israel. E esta edição fica por aqui. Você acompanha outras informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.